Boa noite, estão bem? Prontos? Prontos à maturidade? Falar em oração em línguas é falar de maturidade. Oração em línguas não é para bebê, não. É para crente que come feijoada. Amém? Viu? Quando Paulo escreveu lá aos Coríntios, né, como foi bem explicado aqui na ministração anterior por Isaac, né, ele deu toda a descrição de todos os capítulos de Coríntios, né, toda a história ali daquela igreja, né? E por que Paulo escreveu o capítulo 14. E quando a gente vai lendo, a gente vê um povo que tinha os dons em operação, mas era um povo imaturo. Eram crianças, né? Bebês espirituais. E Paulo, lá em 1 Coríntios 14, 21, acho que é o 21, tu pode projetar aí? Por favor. Ele diz, não, antes desse, o 20. Ele diz, irmãos, não sejam meninos no entendimento, quanto... Não, pronto, só até aí mesmo. Aí o próximo, né? Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Essa segunda parte, né? Então, você está vendo que ele está dando uma ordem, né? Não sejam meninos. E antes desses versículos aí, antes do 20, capítulo 14, ele fala todo sobre essa questão da oração, né, em línguas, questão de profecia, com que a oração em línguas com interpretação. E ele vai descrevendo, né, que o que ora em línguas fala com Deus. E quando ele fala tudo aquilo, aí ele traz esse versículo aí. Não sejam meninos, mas sejam maduros. Aí o próximo. Aí ele diz, na lei está escrito, falarei a este povo por meio de homens, de outras línguas, e por meio de lábios, né, bota outra versão, que essa versão aí não está legal. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. E nem assim me ouviram. Tem uma versão que diz exatamente o que está lá. Coloca lá em Isaías 28, 11. Porque ele está só replicando o que já estava lá, que o profeta Isaías já tinha, né, colocado. Ó, pelo que por lábios gaguejantes e por uma língua estranha, falará o Senhor a este povo. Então já existia uma profecia sobre as línguas, né? Eu não digo estranhas, né? Línguas espirituais, porque ela não é estranha para o povo de Deus. Ela é estranha para os incrédulos, mas para nós não é estranha, não. Pelo contrário, é a nossa linguagem do nosso dia a dia, né? Tem que ser a linguagem do crente, as línguas espirituais. Então, ele já viu uma profecia, né? Lá como a gente vê em Isaías, dizendo que Deus falaria através de línguas estranhas, né? Como diz aí, por lábios gaguejantes. Falará o Senhor ao seu povo. E quando a gente viu, né, a gente já viu aqui Bruno descrevendo o que aconteceu lá em Pentecostes, né, que houve um derramamento do Espírito, que também Jesus já tinha falado sobre o derramamento, né, a gente vê lá em Marcos, coloca por favor, Marcos 16, 15, esse é o 15. Ide por todo o mundo pregar, antes desse. Esse é isso mesmo. Finalmente apareceu Jesus, ele falando com os discípulos, pode passar. Aí ele diz, ide por todo mundo, né, falando com os discípulos. E anunciar aos demais, mas também a estes dois que não deram crédito. Não, tu fez foi antecipar, é o próximo. É o 16. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. O 17. Estes sinais hão de acompanhar, ele está falando com os discípulos dele. Ele está dizendo, ó, vocês vão por todo mundo, né, pregar o evangelho. E ele diz, esses sinais que acompanhariam os sinais aos discípulos, esses sinais acompanharão aqueles que creem. Tem alguém aqui que crê? Que os mesmos sinais vão acompanhar. Em meu nome, expelirão demônios e o quê? Falarão novas línguas. Então, Jesus que falou. Entendeu? Jesus que deixou essa ordem para os discípulos. Que em nome dele, línguas espirituais seriam faladas. Então, ele está o quê? Já com a promessa, é promessa ainda. Quando Jesus fala aí é promessa, mas quando a gente vê já lá em Atos capítulo 2, quando a gente vê o derramamento do... Atos capítulo 2. E ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E apareceu distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Então aqui a gente vê o que a promessa se cumprindo. Se cumpriu em Pentecostes.
Mas Jesus, ele falou que era um sinal que acompanharia os que creem, falaram novas línguas. Então, só trazendo esse fundamento que já foi falado aqui por Bruno, né? Que já foi também explicado por Isaac. Também já tem uma ministração minha lá no ano passado, em setembro, sobre línguas. E então isso para a igreja já é uma realidade, amém? Não é línguas estranhas. Isso aqui, você já tem esse fundamento, amém? Amém? Então não é novo para vocês, amém? Então já vou partir desse pressuposto que não é novo, que agora a gente vai falar para pessoas maduras, né? Então por que tem essas línguas? Por que línguas espirituais? Oração, né? Nós vamos falar sobre oração, não é oração em línguas? Só que antes a gente precisa entender a oração. Por que é necessária a oração? Porque Deus deu autoridade ao homem. Tu pode colocar aquela imagem lá a primeira, né? Nesse livro aqui, Línguas depois de Pentecostes, tem um capítulo aqui que me chamou muita atenção, que Kenneth Hagin, né, quando estava lendo John Wesley, ele leu uma frase que impactou a vida dele, que dizia assim: parece que Deus está limitado pela nossa vida de oração. Isso é bem impactante. Deus limitado, como assim? Deus está limitado pela nossa vida de oração. Ele não pode fazer nada pela humanidade, a não ser que alguém peça a Ele para fazer. Então, por quê? Porque existe um princípio. Deus, Ele não volta atrás do que Ele fala, amém? A gente sabe que Ele vela para cumprir Sua palavra. E quando a gente vê lá em Gênesis, capítulo 1, 26, não precisa colocar, pode deixar essa imagem aí. A gente vê que Deus deu o quê? Deus formou o homem, né, e deu o domínio ao homem. Ele disse: dominai sobre, né, os peixes, sobre as águas. Ele deu domínio ao homem, sobre todas as coisas. E uma vez que Deus deu domínio ao homem, Deus não tem mais como voltar atrás. Agora o domínio da terra está com a humanidade. Então você entende que Deus está limitado pela nossa vida de oração. Ele não pode fazer nada pela humanidade aqui na terra, a não ser que alguém peça para Ele. Então Deus, a Bíblia diz que Deus é Deus dos céus, né? Mas o homem, Ele deu o governo da terra. Então, só que o homem é o quê? Perdeu esse governo da terra para Satanás. Só recapitulando, né? Então o homem perdeu e deu a autoridade, o governo. A Bíblia diz que a terra jaz o maligno. Então o governo da terra está sob o domínio do mal, hoje, por causa do pecado. Mas graças a Deus por Cristo, né? Graças a Deus por aqueles que estão em Cristo. Porque Cristo veio resgatar essa autoridade perdida por Adão. Ele veio, aí você diz: mas o que é que isso tem a ver com oração em línguas? Tem tudo a ver. Por quê? Porque a oração é exatamente a conexão do céu com a terra. Deus não pode fazer nada na terra sem que encontre uma pessoa disponível. Só que a gente não tinha essa presença, a presença do Espírito Santo conosco. Foi necessário Jesus vir morrer, né, e ressuscitar, para que hoje a gente desfrute do ministério do Espírito. Então é um presente. A gente hoje está desfrutando da nova aliança do ministério do Espírito. É um presente. Nós precisamos valorizar o Espírito Santo. São poucas igrejas que falam sobre o Espírito Santo, mas ele é a nossa maior riqueza. É ele que nos garante a manifestação do céu na terra. Porque é o Espírito Santo que faz essa conexão por causa de Jesus Cristo. Porque Jesus morreu e ressuscitou, Ele disse: eu não vos deixarei só. Eu darei um consolador, vocês terão um advogado, um auxiliar, alguém para te ajudar, uma energia extra, como Kenneth Hagin fala. Então nós temos uma energia extra à nossa disposição, um auxiliador, aquele que está conosco, pegando junto na nossa causa, aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Então esse é um princípio da oração, é um princípio de autoridade. Aqui hoje você vai ver um pouco sobre a autoridade do crente, né? Você vai ver um pouco sobre a justiça de Deus, porque foi essa conexão de Cristo, né, através do Espírito Santo, que nos colocou na posição de justiça. E porque você é justo, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, a oração, quando a gente vê a oração, a base da oração é reconectar o homem a Deus. E para isso, né, foi necessário o quê? O Espírito Santo para fazer essa obra, né, através de Cristo. E a oração em línguas
não é nada mais do que justamente uma oração espiritual. Nós somos limitados, né? A gente que vive aqui, nós carregamos um peso do pecado de Adão, ou seja, nossa mente, na verdade, né? Para que fique claro. Nós carregamos ainda muitas coisas, né, na nossa mentalidade. Só que hoje nós temos o quê? Uma mentalidade do Espírito ao nosso favor. Você sabe que Deus tem uma vontade? Que é fazer o céu se cumprir aqui na terra. Né? Jesus deixou uma oração, a oração do Pai Nosso. Seja feita aqui na terra, assim como é no céu. E como é que isso é feito? Na terra como é no céu. Através de quem? É Deus que vem aqui fazer? Deus vai vir? Não. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores, tem adorador? Os adorem em Espírito e em verdade. Então a adoração a Deus é justamente se inclinar à vontade dEle. Se inclinar. E quando eu oro em línguas, eu estou deixando todo o meu entendimento, toda a minha mentalidade, que muitas vezes eu estou até fazendo orações egoístas, né? Pedindo a Deus coisas que não é a vontade dEle. Mas quando eu me inclino para a oração em línguas, a vontade de Deus ela vai se cumprir. Ela se cumpre na sua integralidade, que é um propósito. Né? Quando Deus planejou tudo, tinha um propósito. E Ele diz, como a gente aprende aqui em escatologia, né? com o pastor Marcos, ele diz, Provérbios 19, 21, muitos propósitos há no coração do homem, porém o desígnio, o propósito do Senhor prevalecerá. Lá em Isaías 46, 10, o meu conselho permanecerá de pé e eu farei toda a minha vontade. Deus diz. Isaías 55, 11, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará vazia. Se ela deu domínio ao homem, esse domínio tem que ser resgatado de um jeito. E foi resgatado através do sacrifício de Jesus. E para o quê? Para que nos coloque na posição de justiça, para que a gente agora desfrute do trono da graça, para que a gente tenha acesso. Para que a gente agora tenha uma oração respondida. Para que a gente desfrute das coisas celestiais. Através da oração em línguas. Então a oração em línguas é um presente. Deus poderia muito bem deixar só a oração no entendimento. A oração em português. Mas Ele sabia da nossa limitação. Que a gente não iria cumprir o plano dEle. E o plano dEle precisa ser cumprido. E para isso a oração em línguas é quando a gente se submete. Submete primeiro a nossa língua, como também fala o livro. E eu preguei na ministração passada. Que se a gente conseguir dominar esse órgãozinho, lá em Tiago diz, a gente ganha todo o nosso corpo. Então, nossa língua, ela precisa estar em submissão. E é por fé. Aí você diz, mas eu não sinto nada, não consigo orar em línguas. É por fé. Quando você veio aqui aceitar Jesus, você também não sentiu nada. Mas coisa foi mudada dentro de você. A natureza de Deus passou a habitar dentro de você. E você agora desfruta de uma nova vida, a vida de Cristo em você. E da mesma forma é a oração em línguas, você também não vai sentir nada. Mas coisas espirituais estão acontecendo. Coisas que você nem sabe, estão sendo movimentadas ao teu favor. E o plano de Deus está se cumprindo. Amém? E quando a gente vai estudar lá em esse mesmo capítulo de 1 Coríntios 14, que Paulo fala da oração em línguas, logo no início dele, fala sobre a questão do amor. Tu pode projetar 14:1. É 14:1. 1 Coríntios. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Você vê que no capítulo 13, ele fala só sobre o amor. O dom, né, o que é o amor, né? Que não importa, não adianta falar em línguas, né? Dar ajuda aos pobres. Ele vai falando sobre o dom do amor. Não adianta dar toda a riqueza aos pobres, falar as línguas dos homens, dos anjos, mas se não tiver amor, eu nada serei. Ele vai falando no 13. No 14, aí ele inicia, segue o amor. E fala dos dons espirituais. Por quê? Porque o amor é a essência de Deus. Deus é amor. Amém? Então não adianta você dizer que ora em línguas 5 horas por dia, mas você não consegue perdoar. Mas na hora que você é espremido, só sai arrogância, soberba, só sai agressão. Então não adianta. A oração em línguas é para que você ande em amor. Para que você seja o amor em movimento nessa terra. Para que você seja o corpo de Cristo.
em execução aqui na terra. Então a oração em língua, ela tem a função de nos edificar. Né? A gente tem duas funções, né? Nos edificar, para edificação pessoal. E quando ela vem com interpretação, ela tem o mesmo papel da profecia e edificar a igreja. Né? Só que aqui a oração em línguas para edificação pessoal é muito bom. Você orar em línguas, ser edificado. Mas a edificação pessoal é só para o seu desfrute? É só para você? Não. É para que você seja transformado à medida de Cristo. Se você for olhar as cartas de Paulo aos Coríntios, aos Colossenses, aos Efésios, Paulo, ele tem um clamor. Ele diz: eu sinto dores de partos até que Cristo seja formado em vocês. Então o objetivo da oração em línguas é que Cristo seja formado em nós. E a gente se transforme no amor de Deus em operação nessa terra. Esse é o objetivo. Então você ora em línguas por quê? Porque é Deus te transformando. Através do Espírito dele, com o nosso Espírito, nós somos transformados de glória em glória. Né? A palavra nos diz, né? Contemplando. Vamos lá para esse versículo. Que ele é lindo esse versículo. Lá em 2 Coríntios 3, 17. Que ele diz: ora, o Senhor é o Espírito. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Ou seja, onde está o Espírito do Senhor? O Espírito do Senhor habita em você? Então ele tem liberdade de fazer uma faxina aí. Tudo que tiver ligado a essa terra, ele pode arrancar. Arrancar e colocar o quê? O que é do céu. O que vai permanecer, o fruto do Espírito, que é amor, é mansidão, é o que tem que estar operando aí dentro de você e de mim. É amor, é mansidão, é domínio próprio, é a presença de Deus em você. A oração em línguas é para isso, é para nos transformar, para que a gente transborde esses rios de água viva. Como é que eu vou transbordar rios de água viva? Se de mim só sai morte da minha boca. Só sai condenação para o outro. Julgamento. Não, é amor. É amor. Quando a gente vê as pessoas sofrendo, a gente não chega apontando o dedo para elas, não. A Bíblia diz que profecia é para consolo. Entendeu? É para aconselhamento, é para edificação. Então, nenhuma profecia, nunca receba uma profecia que bote o dedo na sua cara. Porque isso não é profecia, não, isso é profetada. Que a profecia, ela tem uma função de quê? De trazer consolo, de trazer refrigério. Porque essa é a missão do Espírito em nós, né? Ele diz, lá como a gente vê em Isaías, né? Que Deus falaria àquele povo por lábios gaguejantes. Ele disse: isso é o refrigério para a nossa alma. Então nós temos que ser Cristo nessa terra. Aí ele diz: e todos nós, tendo essa consciência de que Deus é Espírito, o Senhor é Espírito, e Ele tem liberdade. Aí ele diz: e todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, tirar essa venda do rosto, né? Contemplando como que por um espelho a glória do Senhor. Imagine, você se olhando no espelho e você enxergar a glória de Cristo. Você enxergar Cristo em você. Né? As pessoas olhavam para Moisés e não conseguiam nem fitar os olhos em Moisés, porque a luz brilhava. Eles não conseguiam olhar para Moisés quando ele tinha um encontro com o Senhor. Então, quando a gente está orando em línguas, é nesse nível. As pessoas olharem para nós e enxergar Cristo. Isso só poderia ser Cristo. Aí diz: como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Você vê o objetivo, transformação. Nós somos transformados em quê? De glória em glória, na sua própria imagem. Como pelo Senhor o Espírito. Então o objetivo do Senhor lá em Gênesis foi o quê? Nós fomos transformados à imagem e semelhança de Deus. Só que isso foi o quê? Borrado. O pecado chegou e mudou nossa identidade. Né? Que a gente aprende aqui no Rema sobre a realidade da nova criação. Então essa realidade da nossa identidade foi o quê? Manchada pelo pecado. Mas uma vez que a gente tem Cristo, essa identidade, essa imagem, ela é resgatada. E a gente, uma vez que a gente ora em línguas, está ali em oração em línguas, e nessa conexão, céu e terra, eu me disponho, né, para que Deus me use, para manifestar o céu na terra. A glória de Deus, ela vai sendo revelada através da gente. Amém? E a palavra nos diz o quê? Que Cristo em nós é o quê? Colossenses 1, 27. Então, a humanidade, a Bíblia diz, toda criação geme. Toda criação geme, aguardando a manifestação dos filhos. Por quê? Porque aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória
deste mistério entre os gentios, isto é, qual é o mistério? Essa riqueza de glória entre nós. É o quê? E Deus quis dar a conhecer. É o que? É Cristo em nós. Essa é a esperança da glória. Então nós precisamos nos levantar com ousadia. A igreja de Cristo está calada. A igreja de Cristo não conhece o poder que tem, né? A glória que tem. Ou seja, é Cristo em nós. Essa é a esperança para esse mundo. Então a gente precisa não só, como diz, ser aquele crente religioso. Eu orei 1 hora em línguas, orei 2 horas. E as pessoas não vê transformação de vida. Não vê fruto. Mas a Bíblia diz o quê? Pelos frutos conhecereis quem são os verdadeiros discípulos. Então, se nós somos discípulos do Senhor, nós temos que dar uma resposta. As pessoas precisam olhar em nós e ver essa glória. Cristo é o cabeça da igreja. Né? Toda a autoridade foi dada a Cristo. Vamos falar agora sobre a autoridade. Toda a autoridade foi dada a Cristo. Cristo é o cabeça. Kenneth Hagin fala disso. Só que essa responsabilidade espiritual da terra, como foi colocada naquela imagem, foi dada a nós. Né? Porque lá em Efésios 1, 22, 23, a Bíblia diz que ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, Cristo, né? Mas o deu a quem? A igreja. Tá vendo? Então Deus colocou Cristo como cabeça, colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Só que Cristo fez o quê? Não, eu não vou participar disso sozinho. Deus nunca quis participar de nada sozinho. Deus poderia muito bem ter dito, eu vou criar o homem vai ser meu escravo, e eu vou botar ele só para trabalhar lá na terra. Mas não, ele deu domínio, deu poder, autoridade. E Cristo segue o mesmo raciocínio. Ele diz, não, meu pai me constituiu como cabeça, e eu resgatei essa autoridade, mas eu vou o quê? Vou delegar a igreja, vou dar a igreja, porque a igreja é o meu corpo. Eu quem dou as ordens, por isso que eu preciso orar em línguas, porque a mentalidade, entendeu? Cristo é o cabeça, a cabeça tem o quê? Uma vontade, né? Não está aqui? Cabeça tem uma vontade. Cristo é o cabeça, e como é que eu consulto essa vontade? Através da oração em línguas. Então eu preciso saber qual é o plano, qual é, Cristo, o plano. Eu sou o teu corpo, eu sou a igreja, sou o teu corpo aqui. Você é o cabeça, eu preciso saber qual é a tua vontade. O que é que eu preciso fazer? Como é que eu sei isso? Orando em outras línguas. Porque ele agora vai me revelar pelo Espírito a vontade dele, o que é que eu preciso fazer. Então não adianta nós sermos ativistas, só fazer, uma Marta, né? Só fazer, mas Cristo não está envolvido em nada disso. Por quê? Porque vai ser pura perda. Vai ser prejuízo. Né? Como esses dias eu escutando um pregador. Não, foi até lá foi no evento agora que teve de ministros. Foi, é porque eu escuto tanta coisa que eu... Mas foi lá, o pregador que veio pregar, né? E ele dizendo falando sobre prosperidade. E ele diz, muitas vezes, ele diz que os membros da igreja chegavam, pastor, vamos fazer tal coisa? Aí ele, não vou fazer. Aí o membro ficava com raiva. Aí chegava outro, vamos pastor fazer, e a ideia era boa, viu? Não era ruim não. Vamos pastor fazer, não sei o quê. O pastor, não vou fazer. Mas por quê, pastor? Aí ficavam tudo com raiva. Mas porque eu não tenho a direção do Espírito para fazer. É muito boa a sua ideia. Mas eu não vou fazer porque você quer, nem para lhe agradar. Porque nós temos o quê? Fazer a vontade do Senhor. E a gente só sabe qual é a vontade do Senhor orando em outras línguas. Conhecendo a mentalidade do Espírito. Né? E Deus tem uma vontade. Né? E a principal vontade do Senhor, que a gente sabe de cor. Só que a gente precisa não só saber de cor as coisas, a gente precisa colocar em prática. Ele diz o quê? Que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Né? E o que é chegar a esse pleno conhecimento da verdade? Orando em outras línguas. Porque você vai ser o quê? Você vai ser forjado por dentro, você vai ser transformado. Quando a gente vê lá em Efésios capítulo 6, que fala sobre a armadura de Deus. Não sei se não acredito, não vai dar para... Mas a gente vai falando. Ele começa dizendo no 10, Efésios 6, 10. Paulo diz, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Ele fala sobre um fortalecimento. Como é que eu me fortaleço? No Senhor e na força do seu poder. Aí ele diz, por que eu preciso fazer isso? Eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus. Aí ele fala de uma armadura. Eu preciso me fortalecer no Senhor e na força do seu poder.
E ele vai me dizendo como é que eu ganho essa força. Né? Aí ele fala de uma armadura que eu preciso vestir. Revestivos de toda a armadura de Deus. Não é só parte dela não, de toda. E ele vai falando. Capacete da salvação, cinto da verdade, né? Couraça da justiça. Você vê que todos os itens. Né? O calçado do evangelho da paz. A espada do Espírito. E que é a palavra de Deus. Ele vai falando. Aí lá no 18. Bota o 18, por favor. Porque ele diz que a gente precisa nos revestir o quê? Para que a gente esteja, assim, o escudo da fé. Porque ele diz que o Satanás tem ciladas. Dardos inflamados do inimigo que vão tentar lançar sobre nós. E quando ele nos encontrar com essa armadura, nós estaremos o quê? Fortalecidos. Nós temos toda a força. Aí ele fala dessa armadura e no 18 ele diz: e com toda oração e súplica, fazendo o quê? Orando em todo o tempo no Espírito. Então vê que coisa interessante. Parece que fecha, né? Parece que é o que faz dar a chave da armadura. Faz ligar aquela armadura. Porque não adianta a gente ser cheio de fé. Dizer, eu estou aqui com o escudo da fé. Pode vir o dado de Satanás tudo. Só que você não guardou sua mente. Né? Não guardou sua mente. Não salvou sua mente. Como ele diz, o capacete da salvação. Porque quando eu recebo o capacete da salvação, eu entendo quem eu sou em Cristo. Eu salvo minha mente, agora minha mente é a mente de Cristo. Eu levo, como Paulo diz, eu coloco todo o meu sentimento no governo do Espírito. Ou seja, não é mais o que eu sinto, não é mais o que eu penso, mas é o que Deus, como Deus vê. Aí quando vem aquela pressão sobre um crente, aí como é que ele está todo desarmado, não está fortalecido, não está orando, não funciona as coisas. Por quê? Porque precisa estar o quê? Consciente de que você é justiça de Deus. Se você tiver a couraça da justiça, a couraça lhe dá uma robustez, né? Lhe dá coragem de enfrentar. Você sabendo que você é justo diante de Deus, que você agora é colocado numa posição de justiça aceitável, que Deus te vê como Cristo. Que Deus te vê, quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Se você tiver essa consciência, você não tem medo de Satanás, você não fica nem orando. O crente que ora para Satanás sair de perto deles é crente que não sabe quem ele é. Que eu vejo muito crente. Não vamos lutar porque Satanás está nervoso, está furioso e fez isso com minha família, e fez isso. Eu nem leio o livro, negócio de obra de Satanás, de demônio, eu não quero nem saber sobre isso. Tem algumas pessoas que dizem, lê esse livro que fala como é que o diabo ele age. Eu não quero saber como ele age. Eu quero saber o que me pertence por direito, de justo, de herdeiro de Cristo. É isso que me garante. Que ele não diz que eu preciso saber sobre a doutrina de demônios. Ele diz que eu preciso saber sobre a doutrina de Cristo. Né? E a doutrina de Cristo a gente vê aqui. É fé em Deus. Amém? É arrependimento de obras mortas. Deixar para trás tudo aquilo que lhe embaraçava. Amém? E uma vez que a gente ganhou nessa mentalidade de Cristo, nós temos isso, nós estamos guardados, orando em todo o tempo no Espírito. As coisas funcionam, porque é minha mente ligada à mente de Deus. Amém? Aleluia. Isso é motivo de grande alegria, amém? Eu até fiz uma anotação aqui, né, que a gente participou aí dessa Copa. Eu vou trazer algum exemplo com Copa. E a gente vê um time jogando. A gente vê ali um time em campo. Aquele time, ele tem um treinador. O treinador participa do jogo? Não. Ele não participa, ele fica só lá, olhando. Mas ele deu instruções, ele não deu? Aqueles jogadores, eles estão debaixo de instruções, de regras, de como é que eles precisam agir em campo. Então, toda instrução nós temos do Espírito para nós. Nós somos guiados pelo Espírito. Nós andamos por fé e não por vista. Então, nós temos essas instruções do nosso técnico chamado Espírito Santo. E quando ele nos coloca em campo, a gente sabe exatamente o que fazer com a bola que nos é dada. Amém? E aí você diz, mas um jogador... as pessoas criam mais expectativa ali num jogador. Como a gente viu Neymar, né? Neymar sozinho consegue ganhar uma Copa?
Não. A gente vê que não adianta um jogador ser bom. Então não adianta uma pessoa na igreja ser boa. É um time jogando. Nós somos um é cabeça, como ele fala, do corpo. Um é cabeça, o outro é mão, o outro é pé. Não tem ninguém mais importante do que o outro. Como diz Neymar, não era mais importante do que ninguém. Porque sem a taça na mão, ninguém é nada ali. É um time que eles precisam jogar em cooperação, em comunhão. Então nós precisamos jogar, ser coparticipante. A Bíblia diz que nós somos coparticipantes, né, de Cristo. Então, é o Espírito Santo dando as direções e a gente só obedecendo e fazendo as coisas acontecer aqui na terra. É simples assim. Isso é oração em línguas. Isso é oração em línguas. Agora, quando eu deixo a emoção, como a gente viu muito jogador lá, com medo, nervoso, né, inseguro, como a gente viu aquele pênalti que foi batido, e a gente viu no semblante, o corpo falou sobre a insegurança, sobre o medo, né? Então ali ele estava dominado pelos sentimentos. E isso nos mostra o quê? Que da mesma forma, nós não somos guiados pelos nossos sentimentos, mas nós temos um treinador que confiou nos colocar em campo, nos colocou como diz, numa Copa, a Copa da vida eterna, a Copa de ganhar a terra, né? De fazer todo o conhecimento de Cristo chegar nessa terra, né? Como tem lá a profecia, lá em Abacuque capítulo 2. Eu não sei onde eu anotei, mas está lá. Abacuque capítulo 2. Nos diz que toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, né? Botou aí não? Deixa eu achar aqui. Abacuque 2,14. Pois toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Vê que coisa linda. Como as águas não cobrem, né? Você, quando só vê aquele mar d'água, você nem vê a terra. Então ele diz que a glória de Deus vai ser vista desse mesmo jeito. Quando Deus olha lá, né? E ele olha para a terra, ele vai ver essa glória em manifestação na terra. Toda a terra se encherá. Isso é Deus falando. Você crê que isso se cumprirá? Amém. Toda a terra se encherá da glória de Deus. Mas essa glória de Deus, ela precisa o quê? Ser acionada através de mim e de você. Não tem como Deus fazer nada, como a gente viu naquela imagem, sem que Ele conte comigo e com você. Tu coloca a imagem do perfume? Olha que coisa linda. A palavra nos diz lá em Coríntios 2,15, né? Que nós somos o bom perfume de Cristo. Deus nos vê como seu bom perfume. Eu sou louca por perfume, viu? Quem me conhece sabe que eu amo perfume. E tem até um sentido, né? Porque quando a gente passa, a gente sai, o cheiro exala. Então, mas nós precisamos exalar o perfume de Cristo. E ele diz, né? Nós somos o bom perfume. Olha como Deus nos vê. Como o bom perfume de Cristo. Para Deus e para os homens, nós somos o bom perfume de Cristo. E imagine esse perfume sendo espalhado, por toda a terra. Essa é a visão de Deus. Deus vê assim. Agora, como nós estamos agindo aqui na terra, se nós estamos conseguindo espalhar esse perfume, né? As pessoas olharem para a gente e ver Cristo em nós, né? Que isso é através do quê? Da oração. Oração em outras línguas. Porque quando a gente ora em outras línguas, as profundezas de Deus nos é revelada, né? Está lá em 1 Coríntios capítulo 2. Coloca aí, por favor. 1 Coríntios capítulo 2, 10. Ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para os que o amam. Olha, Deus preparou coisas grandiosas. A oração humana que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Próximo, 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Então há uma revelação do Espírito, revelando essas coisas grandiosas que Deus preparou para os que o amam. Né? Por quê? Porque é o Espírito que conhece as profundezas de Deus, que prescruta as profundezas de Deus. Amém? Então é pelo Espírito. Não tem como a gente desfrutar da glória do Senhor. Agora a gente cantou aqui, né? A tua presença
Sobre a glória de Deus, a canção fala. Mas essa glória, ela é revelada através de frutos. As pessoas precisam ver fruto em nós. A oração em línguas, ela precisa ter uma resposta para esse mundo. A oração em línguas te edifica. Edifica o teu espírito, mas não é para você. É para você transbordar esses rios. Né? Porque a palavra nos diz o quê? Do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Essa é a promessa. Rios de águas vivas fluindo através de mim e de você. Aleluia. Glória a Deus. Nós fomos chamados para não só para sermos transformados, mas para transbordar. Amém? Então não basta falar em línguas. Nós precisamos falar amor. Nós precisamos ser o amor, andar em amor, né? Por quê? Porque há algo glorioso que Deus, Ele espera de mim e de você. Paulo faz uma oração lá na igreja de Efésios, aos Efésios. E ele diz lá que o desejo dele é que os olhos do entendimento sejam iluminados, para que conheçam as riquezas da gloriosa herança nos santos. Amém? Então Deus quer que a gente conheça essas gloriosas riquezas nos santos. Né? E tem lá na frente, ele vai falando, eu não lembro o capítulo, e ele fala que nós precisamos estar enraizados, arraigados, né? Pastor Marcos pregou esses dias, arraigados, alicerçados no solo do amor. Que é em Deus, uma vez que você está lá fincado, né? Criando raízes nesse solo do amor, o que é que pode sair de você? Amor. Amor. A Bíblia diz o quê? Que Ele é a videira, ou seja, Ele é o próprio amor. Nós somos os ramos ligados a essa videira. Então não tem como uma videira que é amor produzir um ramo ódio, produzir um ramo não perdoa, produzir um ramo soberbo, produzir um ramo que não tem misericórdia. Não tem como. Se você está plantado nesse solo do amor, né, e você vai conhecer, ele diz que quer que a gente conheça, né, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, para que a gente alcance a plenitude de Cristo. Então a gente só vai alcançar a plenitude de Cristo, que é o desejo de Deus para a igreja. É olhar para mim e para você, ele enxergar a plenitude de Cristo. Ele diz, pronto, agora eu vejo Cristo em fulano. Agora eu vejo a minha obra operar através de fulano. Agora eu vejo o amor em movimento através de fulano. Porque essa árvore está dando o fruto do amor. Quais são os frutos? Os frutos do Espírito. Amor. Por quê? Porque ele é amor. Não tem como dar um fruto diferente. Mas muitas vezes, como nós somos espremidos, quando a gente passa por tribulações nessa terra, todos nós passaremos momentos difíceis. Jesus mesmo disse, né? Passariam dificuldades. Mas quando a gente é espremido, quando um crente, que ele é o próprio amor, que ele frutifica no Espírito e ele é espremido, o que é que sai dele? Sai raiva de Deus? Ele fica indagando, por que isso está acontecendo comigo, Deus? O Senhor será que está com raiva de mim? Por que as coisas não estão funcionando assim? Não. Quando acontecem as dificuldades, ele só se submete ao Senhor. Diz, Senhor, eu sei que minha vida nessa terra será triunfante. Eu sei que o Senhor me colocou para ser luz, né? E o meu caminho, ele é como a luz da aurora. Ele vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Eu sei que eu estou aqui para brilhar. E isso aí é passageiro. Isso aí é passageiro. Essa tribulação, essa dificuldade é passageiro. Porque maior, eu sei que é o que habita em mim. Eu sei que maior é aquele que me tirou de um império de trevas e me colocou num reino do Filho, seu amor. Então não importa a dificuldade que você passa nessa terra, o lugar que você está em Cristo, isso é suficiente. Por isso que Paulo diz, eu considero todas as coisas como perda, né? Diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. O que é maior do que conhecer a Cristo? É um dinheirinho que você tem para pagar de uma energia, que você não está, um aluguel. É um emprego que você perdeu, tudo isso é refúgio. Paulo disse, eu considero essa vida aqui nessa terra, eu considero como perda. Porque maior é conhecer a Cristo, né? E ser achado nele. Imagine você olhar para você e você ser achado em Cristo. Eita, fulano está ali espremido, passando por dificuldade.
Mas quando o diabo aperta, só acha Cristo. Só acha Cristo. Quando Deus olha para você, só acha Cristo. Não tem como as coisas não funcionarem para a vida daquele que ora em línguas e que se submete. Amém? Aleluia. Então orar em línguas é muito mais do que uma atitude religiosa, né? Hoje eu quero que você saia daqui com essa consciência de que a oração em línguas, ela é um princípio que te coloca numa posição de autoridade, que te coloca no lugar de justiça, né? Que te coloca no trono da graça e te dá ousadia para desfrutar das bênçãos do céu, né? É um privilégio, como o Sandrinho até um dia pregou, orar é um privilégio. É um privilégio porque te faz participante das coisas do céu operando nessa terra. É um privilégio Deus contar com você. Deus contou com Jesus para trazer salvação à humanidade. Deus contou com Abraão para levantar uma nação. Deus contou com Moisés para libertar um povo. E hoje Deus conta comigo e com você para Cristo operar nessa terra. A esperança dessa terra é Cristo em nós. É a esperança da glória. Amém? Que Ele possa ver essa glória em operação em mim e em você. Em nome de Jesus. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.